Por que temos de sofrer tanto, Guedali? Ela gemia. Por que Deus não tem pena de nós? Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Vim rapidamente trazer mais um vídeo de impressões de leitura. Recentemente eu terminei a leitura desse livrinho aqui do Moacir Scliar, escritor do Rio Grande do Sul. Tenho uma grande admiração por esse escritor, gente. Ele tem um senso de humor maravilhoso. As reflexões dele são, assim, imprescindíveis para os nossos dias de hoje, sabe? Ele que é um escritor judeu, e o Moacir Scliar sempre em suas obras aborda a temática do judeu. E neste livro aqui, O Centauro no Jardim, não é diferente. Ele vai falar a história de um personagem chamado Guedali, que é um jovem, na verdade, quando narra o texto ele já é adulto, né? Mas ele vai começar a narrar a sua vida desde a infância, quando ele nasce, como um centauro, ou seja, ele é metade homem e metade cavalo. Esse livro, então, se encaixa no gênero do realismo mágico, é uma fábula. E o que eu posso dizer desse livro? Eu dei 5 estrelas para ele no Scoob e favoritei de tão bom que esse livro é. No final do livro eu não consegui abandonar, acho que os 4, 5 últimos capítulos eu li assim, um atrás do outro. Gente, é fantástico. O Moacir Scliar ele vai abordar o dualismo do ser judeu, né? O judeu ele é um cidadão normal, mas ao mesmo tempo ele pertence à sua comunidade judaica. Então isso faz com que ele se sinta dividido no mundo. O Moacir Scliar usou essa metáfora do centauro para analisar essa questão. Então o povo judeu é um povo muito peculiar na sua cultura, nos seus costumes. Por causa disso, ele se sente assim, meio que dentro e fora do mundo. Eu já assisti alguns documentários sobre essa ambivalência de ser judeu. Recomendo demais esse livro, demais. O Moacir Scliar escreve de maneira veloz, o texto flui de maneira muito mágica. Você fica encantado com o que é descrito aqui, porque é um texto extremamente visual, certo? E vai narrar a história do Guedali. Ele nasce como centauro. Ele, por causa disso, tem que ser escondido das pessoas. E ele se sente assim, fora do contexto. Até a mãe dele, a princípio, rejeita ele. Depois de um tempo, é que ele é aceito pela sua família. Por causa desse isolamento, ele acaba se dedicando muito à literatura, aos livros. Ele estuda idiomas, ele se torna um jovem muito culto. Só que chega um momento que ele quer descobrir o mundo, né? Ele não quer ficar dentro de casa. Então ele foge de casa, depois de se mudar para a cidade, viver no isolamento, se apaixonar, ter uma desilusão amorosa, ele foge e acaba indo parar no circo. E nesse circo acontecem algumas coisas que acabam também fazendo com que o Guedali vá embora. Então quando ele foge, ele acaba chegando numa estância e encontra uma centaura. Ele se apaixona por essa centaura, acaba tendo um relacionamento com ela. Depois disso, eles são aceitos pela dona, a proprietária dessa fazenda, que os ama como filhos e acaba mandando eles para o Marrocos fazer uma cirurgia. Então, gente, eu me lembrei muito assim da escrita do Kafka, né? Quando você lê isso daqui, imediatamente você é levado ao Kafka. Pelo menos essa foi a minha experiência. Porque na Metamorfose a gente vê um pouco dessa reflexão, né? A questão da monstruosidade, a questão do animalismo. E aqui eu fiquei pensando na ideia de transexualidade, porque o Guedali ele vai fazer uma mudança, né, na sua estrutura física. E o médico no Marrocos ele disse que ele era especialista em fazer mudanças de sexo. E o Guedali ele se sente homem e se sente cavalo ao mesmo tempo. Ele não sente que é uma coisa só, ele sente que é as duas coisas. Mas ele não é feliz, porque ele não pode usufruir da sua vida no mundo. Então ele vai se submeter a essa cirurgia, onde ele vai arrancar a parte cavalo dele, né? Para poder ele viver a vida dele, ele e a esposa dele. E ele volta para o Brasil, ele encontra a família dele fica muito feliz por isso. E ele acaba abrindo uma empresa no Brasil com o dinheiro que ele ganhou, tipo uma herança, né, que a esposa dele ganhou da proprietária da estância, onde ele conheceu a centauro. E assim, eles pretendem ter filho depois, principalmente a Tita, que é a esposa dele. Só que ele fica com muito medo de nascer um filho centauro também e esse filho passar pelos mesmos sofrimentos que ele. Então ele manda buscar
a mesma parteira que o trouxe à vida, né? Essa mulher, ela viu o Guedali como centauro. Então ele manda buscar essa mulher, ela vai até a cidade, ele paga a passagem de avião, paga tudo para ela, só que nascem filhos normais, né? Nasce um casal de gêmeos, e aí eles continuam vivendo a vida dele normalmente. O Guedali, ele convive ali com pessoas judias, né? Pessoas de sua cultura, e a Tita, ela não é judia, né? Ela é goi, como se chama. Ela é uma gentil, e ela meio que não se sente assim tão incluída, né, nesse grupo de amigos do Guedali. Todos são pessoas muito bem-sucedidas, e eles acabam tendo a ideia de formar um condomínio horizontal numa propriedade que eles compram e vão viver ali. Esse livro, gente, ele é datado. Cada fase da vida do Guedali é de uma época a outra. Então a gente vai passar até pela ditadura militar aqui no Brasil também. Acontecem várias coisas, e o que eu posso dizer? Tudo muito bem construído. O texto não é cansativo, como eu já falei. No final, a gente vai ter a versão da Tita dessa história, porque todo o livro é a versão do Guedali, mas no final é a Tita narrando a história, pelo menos a perspectiva de tudo como ela enxerga. Então o próprio Moacir Sclia, ele vai deixar a gente em xeque, a gente não sabe se realmente a história que ocorreu foi uma coisa fantástica, realmente o Guedali foi um cavalo, a mulher dele também, ou se no final a versão da Tita é a verdadeira. Ela vai contar de uma maneira racional todos os fatos que você acabou de ler durante o livro. Então é fantástico. É fantástico. É uma história que eu queria ter escrito, de verdade. Então remete ao Kafka, como eu falei. Podem ser feitas muitas análises desse livro, sabe? Um psicanalista pode ler esse livro aqui e tirar muitas interpretações. Eu adorei, de verdade. Foi o primeiro livro favoritado deste ano, e é uma leitura que eu ainda estou digerindo, de verdade. É um livro para se reler. É pequeno, mas você tem a sensação que leu um calhamaço, porque é uma história densa, é uma história bem construída, é uma história bem contada, é uma história que tem ritmo, é uma história divertida, sabe? Vale muito a pena. Gente, eu tive a sensação de estar lendo um clássico da literatura, sabe? O Moacir Sclia não fica para trás de nenhum grande escritor de realismo mágico, seja que gênero for. Eu lembrei muito assim dos grandes autores que são pessoas eternizadas por suas obras, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, né? O Salman Rushdie. Eu tive a sensação de estar lendo uma obra clássica, realmente uma obra clássica. O Moacir Sclia merece realmente um lugar no panteão desses grandes escritores só por essa obra, só por essa obra. Era só isso que eu queria dizer. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, comente aqui se você já leu alguma coisa do Moacir Sclia. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!